A palavra de Deus diz que tem coisas que são reveladas a nós, e tem coisas que a gente só entende depois, né? Quando Pedro diz para Jesus assim: Senhor, vamos fazer uma tenda, vamos ficar aqui, vamos dormir aqui, eu, o Senhor, Moisés e todo mundo, Jesus. Às vezes não entende, mas eu acho que era gostoso assim, irmãos. Não dá vontade de parar não, é bom demais. Eu já tinha esquecido como que é gostoso esse templo aqui, né? Por ser pequeno, por ser todo mundo juntinho, como que é acolhedor, como que é quente, isso é muito bom. Mas irmãos, eu quero abrir a Bíblia com os irmãos. Deixa eu só conferir aqui se eu não peguei a receita de pão lá da minha mãe. É isso mesmo. Abrir nossas Bíblias no livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, diz assim a palavra de Deus: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, fui mandado para anunciar a promessa da vida que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Escreva a você, Timóteo, meu filho na fé. Que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja com você. Todas as vezes que me lembro de você nas minhas orações de dia e de noite, eu agradeço a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez, para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó, Lloyd, e Eunice, sua mãe, tinha. Eu tenho certeza de que é a mesma fé que você tem. E por isso quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes. Vamos ler esse versículo, irmãos? Todo mundo junto? 7. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes. Amém? Vamos falar essas três características aqui, esses três adjetivos. No lugar de não nos torna medrosos, vamos falar nos torna corajosos. Vamos lá? Corajosos. Poder. Amor e prudência. Paulo, quando ele escreve essa carta a Timóteo, Paulo chama Timóteo, Paulo sempre se refere a Timóteo como meu filho na fé. Nós vamos ver na primeira carta, nós vamos ver na segunda carta, nós vamos ver Paulo chamando Timóteo assim. Algumas vezes, quando Paulo envia Timóteo em algumas viagens missionárias, quando Paulo às vezes não podia ir, ou tinha alguma necessidade, Timóteo ia representá-lo. Então Timóteo, ele é sempre mencionado por Paulo, como meu filho amado na fé. Nós estamos vivendo uma nova realidade, né? Tanto quanto nova ainda, de célula, de discipulado, né? Eu estou vendo aqui alguns filhos na fé, né? Ricardo, está vendo ali o meu amado Hernani, Marcelão, também são meus filhos na fé, e eu sei que muitos aqui também têm filhos na fé. E Paulo se referia a Timóteo assim. Timóteo, ele estava com Paulo em todas as situações, em muitas situações, até mesmo quando Paulo estava preso. Eu creio que Timóteo também esteve lá com ele. Timóteo era uma espécie de líder em treinamento de Paulo, né? Paulo, ele orientava Timóteo: não, meu filho, é por aqui, não, é por ali. Quando nós lemos as cartas que Paulo escreveu a Timóteo, nós vamos ver que Paulo, ele está ensinando Timóteo algumas coisas com a respeito do ministério que Timóteo estava exercendo ali naquela cidade, né? Faça isso, trata as mulheres desse jeito, trata os homens daquele jeito,
Os anciões você vai tratar daquele jeito, né? Não tenha medo, repreenda. E Paulo vai orientando Timóteo. E um texto, né, muito conhecido, até mesmo nessa nossa visão do MDA, é o texto que Paulo fala com Timóteo, fala: olha, meu filho, você pega essa palavra que eu te ensinei, entrega elas a outros homens que sejam fiéis também, para ensinar a outros. Isso é discipulado, isso é transferência, né? Transferência de unção. Paulo, ele fala com Timóteo para fazer aquilo que nós fazemos hoje com os nossos discípulos. Não tem novidade no que nós fazemos hoje, né? Eu transfiro aquilo que Deus tem me dado para a vida dos meus discípulos, na esperança de que eles também transfiram aquilo que eles aprenderam com outros. Gabriel até citou domingo, né? Quando nós sentávamos ali na cantina da igreja, nós não tínhamos nem noção disso, né, Gabriel? E hoje é meu líder amado, homem de Deus, e Deus tem nos abençoado. E Paulo, eu até, Deus me trouxe na cabeça, eu falei, Timóteo era o pastor Alain de Paulo, né? Era como se fosse o pastor Alain do pastor Rodrigo. Era um homem que Paulo podia confiar, era um homem que Paulo podia descansar, viajar, tirar férias e falar: cuida do rebanho, cuida da igreja, que Timóteo, ele realmente ia cuidar. Então Timóteo era o braço direito de Paulo. É exatamente isso que a gente precisa hoje, de pessoas em quem a gente pode confiar. Quando nós estamos nas nossas células, quando nós estamos no discipulado 1 a 1, é isso que nós esperamos daqueles que nós cuidamos, pessoas que a gente possa confiar aquilo que Deus confiou a nós. Nós estamos hoje vivendo uma carência de pessoas a quem a gente possa confiar. Paulo, ele estava passando a visão que Deus tinha dado a ele para Timóteo. Timóteo estava sempre ali. Nós somos chamados para cuidar dos interesses de Deus, assim como Timóteo também foi chamado, assim como Paulo chamou Timóteo para cuidar dos interesses de Deus. Por isso, o Espírito Santo de Deus, ele nos enche de algumas necessidades, de algumas carências que às vezes nós temos, porque nós fomos chamados para cuidar do rebanho de Deus, somos chamados para cuidar dos interesses do Pai aqui nessa terra. E quais são os interesses de Deus? Coisas? Não, pessoas. O interesse de Deus na terra, nesse tempo, e em todos os tempos, eu creio são pessoas. Deus não está interessado nas coisas, em templos suntuosos, em carros novos. Deus está interessado em pessoas. E Deus nos dá algumas características, algumas coisas que nós precisamos. E a primeira está exatamente aí no versículo 7 que nós lemos. O texto diz assim: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Ou seja, se Ele não nos torna medrosos, Ele nos torna corajosos. Deus, Ele nos dá coragem. A palavra de Deus fala que nós não somos covardes. E se há algum covarde, se Deus chamou algum covarde, algum medroso, você pode ter certeza que ele não continuou assim. Ele pode até ter sido medroso quando foi chamado, mas ele não permaneceu assim. Até você, meu irmão, quando Deus te chamou, você pode até ter ficado com medo de alguma coisa, receoso, preocupado, mas eu tenho certeza que Deus não permitiu e nem vai permitir que você continue assim. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, e o Espírito de Deus nos enche de coragem. Mas coragem para quê? Coragem muitas vezes, meu irmão, para abrir o coração, coragem para se expor, coragem para abrir a casa para pessoas que muitas vezes a gente nem conhece, coragem
para abrir as nossas vidas, as nossas dificuldades, os nossos pecados e as nossas fortalezas, para pessoas que nós não temos intimidade muitas vezes. Deus nos enche de coragem para ir até as pessoas e pedir perdão quando nós estamos errados. O Espírito de Deus nos enche de coragem, porque sem a coragem que Deus dá, nós não teríamos como fazer coisas que nós temos feito nessa cidade. Nós não teríamos coragem de sair do encontro com Deus, muitas vezes, como a gente ouve muitas pessoas falando, e foi assim comigo também, de ir lá naquele irmão, ou naquele colega, ou naquele outro que você, sabe, nem considera colega, e pedir perdão por você, às vezes, ter ofendido, ou ter falado alguma coisa, ou por alguma situação. É preciso de coragem. É preciso de coragem também para falar com o seu discípulo: olha, filho, você está errando, né, Ricardo? Você que está errado, você tem que fazer assim. Às vezes a gente tem medo de ofender, medo de não ser entendido, medo de estar sendo chato, ou de entrar na vida do outro sem ser chamado, muitas vezes. Então o Espírito de Deus também nos enche de coragem. Mas também o Espírito de Deus nos dá poder. Fale comigo, irmão, poder. Mas que poder é esse? Para quê? Irmãos, no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 49, Jesus dá uma ordem, quando ele está indo para o céu, ele diz: olha, vocês fiquem aqui, porque vai descer sobre vocês um poder. Então fiquem em Jerusalém, até que desça sobre vós. Irmãos, e realmente isso se realiza, isso se concretiza lá em Atos, quando a Bíblia fala sobre o Pentecostes, que desce o Espírito Santo. E depois que o Espírito Santo desce, irmãos, eu não vi na Bíblia, pelo menos na minha, não sei se a do pastor Rômulo tem, Pedro saindo raio pelo olho, nem voando. Não é esse poder que a Bíblia está falando, super força, mas o Espírito Santo nos enche de poder para continuar crendo, quando muitas vezes muitos de nós já desistimos, poder para continuar tocando nas nossas células, continuar cuidando dos nossos discípulos, mesmo quando muitas vezes a gente é, como diz o nosso pastor, mordido pelas ovelhas, mesmo quando muitas vezes a gente percebe que o nosso irmão não está lá, essas coisas, animado, mas Deus nos dá poder de perseverar, poder de continuar quando a gente está com vontade de parar. Deus nos enche de poder para sermos santos em um mundo totalmente pervertido, totalmente bagunçado como a gente vive. Deus nos enche de poder, e eu acho que é muito, muito difícil, até impossível, fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, se Deus não nos enchesse de poder. Um poder que não muda a personalidade. O brincalhão continua sendo brincalhão, o palhacinho continua sendo palhacinho, como eu, mas um poder que dá autoridade para um camarada de 38, 39 anos ser respeitado numa cidade toda que ninguém nunca ouviu falar do nome dele. Poder de um marido e uma esposa se reconciliarem e viver uma vida realmente digna de ser um exemplo. Poder de um Zé Ninguém, um João das Couve, como diz o outro, liderar uma célula e ser pai de uma grande família. Deus nos enche de poder para perseverar, poder para ir em frente, poder para, admitir os erros. É preciso de poder, irmãos, e não é força, não é o poder que o mundo dá, é um poder que vem do alto, um poder diferente. Mas o texto também diz
que Deus nos enche, que o Espírito que Deus nos dá, nos enche de amor. Irmãos, talvez essa seja de todas as coisas que o texto diz aqui, que Paulo fala para Timóteo, a coisa mais difícil de crermos que nós já temos. Sabe? Eu creio que eu sou um cara corajoso, que eu posso ir e falar, é fácil. Creio que Deus me enche de poder, que Deus me dá força para continuar, é fácil. É fácil, mas talvez a coisa mais difícil seja crer do que a palavra de Deus diz, que o Espírito Santo de Deus derramou sobre nós o amor, e que nós somos o amor de Deus, e que nós temos esse amor dentro de nós. Irmãos, porque não é fácil, porque dá vontade de desistir muitas vezes. Eu tenho aqui 4 discípulos que estão presentes aqui hoje. Irmão, já tive vontade de desistir. Deninho, já tive vontade de desistir, irmãos. Mas Deus encheu o meu coração de amor por esses camaradas, de uma tal forma que eu não consigo ver minha vida sem eles. São meus filhos, eu os amo, mesmo não sendo nascidos da minha mãe, mas Deus encheu o meu coração de um amor que eu não tinha, por camaradas que eu não conhecia. Eu vi o Hernandes aqui na igreja, mas eu amo aquele negão lá. Deus tem nos dado essa capacidade. Deus também nos encheu de um amor que nos leva a abrir mão do nosso tempo, dos nossos afazeres, das nossas vontades. E é um amor que não dá para explicar, porque não é um amor interessado. Se o Denis virar um grande líder, um grande homem de Deus, se o Marcelo virar um grande pastor, um grande homem de Deus, eles já são. Eu não ganho nada com isso, irmãos, materialmente falando, mas eu vou ficar tão feliz, sabe, como um pai vê um filho que vence na vida, que se dá bem, que está no caminho certo. Todos nós que temos os nossos discipuladores, todos nós que temos os nossos discípulos, todos nós que somos líderes de célula ou de alguma forma na casa de Deus. Irmãos, isso é tão bom, isso é tão prazeroso, é tão bom cuidar de pessoas. E se Deus não nos enchesse com essas qualidades específicas que o Espírito Santo nos dá, com certeza não seria possível. Mas não menos importante, e eu até achei que, lendo o texto, eu fiquei pensando, falando com Deus, hoje à tarde, eu falei, Deus, mas por que isso aqui está aqui? Porque coragem, eu entendo. Poder, eu entendo. Amor, é de Deus, eu entendo. Mas prudência, o texto diz, Paulo fala com Timóteo que o Espírito Santo também nos enche de prudência. Por que prudência, irmãos? Por que prudência? Porque nós lidamos com um inimigo que não brinca. Falei com o Ricardo, não sei se foi hoje ou se foi ontem, que às vezes a gente até esquece de fazer o nosso papel de crente, mas o diabo, ele nunca esquece de fazer o papel dele de diabo. Nunca esquece. Então, irmãos, nós temos que ser prudentes, porque constantemente o diabo tem armado armadilhas, trago coisas, sabe? Nosso pastor diz que o diabo sabe qual o botãozinho que aperta em nós, para que a gente caia. Então nós temos que ser prudentes. O próprio Jesus diz isso, que a gente tem que ser manso como uma pomba e prudente como uma serpente. A prudência não prudência fala de cuidado, prudência fala de organização, prudência não fala de desconfiança, irmãos, sabe? Nós estamos vivendo em células, nós estamos vivendo em pequenas igrejas nos lares,
E nós não podemos estar desconfiados, nós não podemos estar com o pé atrás com aquelas pessoas que Deus nos manda, envia para a nossa célula, envia para a nossa casa. Mas nós temos que ser prudentes. Prudência fala de planejamento. Prudência fala de sabedoria. Irmãos, como que nós somos abençoados, como que nós somos muitas vezes livrados de problemas grandes quando nós somos prudentes. Como que a gente ouve histórias e casos de homens, líderes, pessoas importantes no reino de Deus, na casa de Deus, nas suas igrejas locais, que caem simplesmente porque não foram prudentes, porque colocaram uma moça no carona do seu carro, porque receberam uma mensagem e ficaram curiosos para saber de quem que era, porque ouviram uma proposta e foram atrás. Prudência, irmãos. Prudência. Sabedoria de Deus. Nós temos que estar atentos às ciladas que o nosso inimigo, que o diabo tem colocado. Sabe? Em todo tempo, em todos os instantes, o diabo tem tentado nos distrair. E nós temos nos distraído por muitas vezes. Sabe? É um emprego, é uma oportunidade de dinheiro, é uma confusão que acontece, é uma dificuldade na célula. Tudo isso o diabo tem lançado para nos desviar, para nos tirar do foco. E nós temos que ser prudentes para estar atentos à cilada do inimigo. Mas continuando o texto, Paulo também, quero encerrar aqui, mas no versículo 8, Paulo diz assim: portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, nem se envergonhe de mim, que estou na cadeia, porque sou servo. Pelo contrário, com a força com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo, por amor ao Evangelho. Irmãos, ninguém aqui, inclusive eu, o pastor Rômulo, está pronto para sofrer pelo Evangelho, se não estiver revestido de coragem, revestido de fé, revestido de poder, revestido de amor. Ninguém aqui está preparado. E cheio de prudência. Não se engane. Todos nós aqui recebemos pessoas em nossas casas. Todos nós cuidamos de pessoas. Quem não cuida vai cuidar. Todos nós somos responsáveis por alguém, nem que sejam os nossos filhos. Todos nós vamos responder por alguém. Seja prudente. Seja corajoso. Se revista do poder de Deus. Sabe? E ame. Ame, ame e ame. Porque sem esse amor, sem o amor que o Espírito Santo nos dá, nós só vamos fazer coisas. Só vamos prestar um serviço. E nada mais. Deus tem nos dado a oportunidade, Deus tem me dado a oportunidade de ter uma célula na minha casa, de ter pessoas que eu amo para cuidar, de ter famílias que estão sendo transformadas, porque Deus tem tido misericórdia e tem nos usado. É um momento que eu sempre falei, eu falava isso muito na célula Alfa 2, que o meu sonho era ser pastor. Eu não me via fazendo outra coisa a não ser pastor. Até que o meu pastor matou a charada. Ele diz: nem todo mundo é pastorzão, mas alguns são pastorzinhos. Eu acho que eu sou um pastorzinho, irmãos. Pastor de célula.
sabe? Daqueles que amam a célula, daqueles que amam os meus liderados, daqueles que amam os discípulos, daqueles que amam fazer o que faz. Irmãos, ame sua célula, ame seu setor, ame seus líderes, honre teu pastor, porque nós somos amados por eles, porque eles pagam um preço por nós, porque todas essas bênçãos, todos esses dons que o Espírito Santo tem derramado sobre eles, têm sido usados em nosso favor. Que Deus nos abençoe.